Começa agora Boletim Comunica UFPA. Olá, ouvintes, eu sou Amanda Castro. E eu sou Jefferson Machado e este é o Comunica UFPA. Confira os destaques desta edição. Violonista brasileiro ganha prêmio internacional. Laboratório de Virologia da Universidade Federal do Pará realiza atendimento a pessoas com HTLV. Cresce o número de desmatamento em terras indígenas na Amazônia. Preço do gás de cozinha dispara no estado do Pará. Confira essas e outras notícias no Boletim Comunica UFPA de hoje. O violonista Octávio Delucci, de 25 anos, se apresentou no palco de uma das mais famosas e tradicionais salas de música dos Estados Unidos. Na ocasião, foram apresentados os vencedores do IBLA Grand Prize, onde o mineiro foi um dos ganhadores. Confira os detalhes desta reportagem com Ronald Souza. O violonista Octávio Delucci, de 25 anos, subiu ao palco de uma das mais famosas e tradicionais salas de música dos Estados Unidos no dia 16 de maio. O músico se apresentou no Carnegie Hall, em Nova York, no evento em que foram apresentados os vencedores do IBLA Grand Prize. Octávio foi um dos vencedores e conta como foi se apresentar nesse evento. Se apresentar no Carnegie Hall é uma de responsabilidade e respeito muito grande, assim, é um grande templo, né, historicamente falando, culturalmente falando, da música, e poder, né, estar lá pela primeira vez já como, né, musicista para tocar é uma impressão muito forte, né? O músico também foi aprovado para doutorado em 3 universidades dos Estados Unidos em 2021. Delucci venceu na edição de 2020, mas devido à pandemia, só recebeu a homenagem na turnê feita com os demais premiados em maio deste ano. Graduado em música pela Universidade Federal de São João del Rei, ele acumula 15 prêmios com violão, sendo o mais importante deles o IBLA Grand Prize. Octávio comenta o seu início na música. Comecei através de vários projetos de extensão de diversas formas diferentes. Seja através da Lira Siciliana, que é uma instituição do século XIX na cidade de Prados, que também promove o Festival de Música de Prados em parceria com a USP, ou seja, através da UFSJ, né, como projeto também de extensão e também projeto de eventos como Inverno Cultural e coisas do tipo. Fiz minha graduação em São João del Rei, pela UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei, estudei com Guilherme Vincens. Há 3 anos morando nos Estados Unidos, país que também concluiu o mestrado, ele se prepara para voltar ao Brasil em julho, onde fará apresentações em diferentes cidades, como Prados, em Minas Gerais, e Rio de Janeiro. Ronald Souza para o Comunica UFPA. Falando ainda sobre cultura, o Arte Pará, projeto de arte contemporânea feito na Amazônia, completa 40 anos, promovendo artistas visuais, nacionais e estrangeiros. Os artistas que têm interesse em fazer parte desta história já podem realizar suas inscrições, que ficam abertas até 16 de julho e podem ser feitas pelo site projetoartepará.com ou por envio via correios. O Laboratório de Virologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará realiza o serviço de atendimento à pessoa vivendo com HTLV. A ação teve início em 2021 com 2 projetos de pesquisas financiados pelo Ministério da Saúde e busca incentivar o diagnóstico, acolhimento e acompanhamento de pessoas com HTLV por profissionais da área da saúde. Confira os detalhes na reportagem de Devaldson Forte. O Laboratório de Virologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará realiza o serviço de atendimento à pessoa vivendo com HTLV. O HTLV é um vírus linfotrópico de células humanas. Foi o primeiro retrovírus oncogênico causador de doença infecciosa, descoberta na década de 1980. O vírus infecta principalmente as células do sistema imunológico e possui a capacidade de imortalizá-las, fazendo assim com que essas percam sua função de defender o organismo humano. No entanto, o papel desse vírus na oncogênese ainda está para ser estabelecido. Esse vírus possui 4 subtipos. É importante destacar que a detecção de infecção pelo HTLV só foi possível a partir de 1983, quando foram introduzidos testes sorológicos para a avaliação da disseminação viral.
No Brasil, esses testes foram introduzidos a partir de 1993, sendo obrigatório em todos os bancos de sangue. A triagem para esse agente infeccioso também é realizada durante os processos de fertilização em nosso país. As rotas de transmissão do HTLV 1 e 2 são transmissão virtual de mãe infectada para o filho durante a amamentação e, raramente, também durante a gestação e relação sexual desprotegida. Uma característica importante na transmissão desse vírus é o contato direto de célula para célula. O tratamento é feito de acordo com o tipo de HTLV. A pessoa deverá ser acompanhada no serviço de saúde do SUS e, quando necessário, receber atendimentos em serviços especializados para diagnóstico e tratamento. Ainda não há um tratamento curativo para o HTLV. Edevalson Forte para o Boletim Comunica UFPA. Vamos agora a notícias de meio ambiente. Um levantamento feito pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, mostra que as terras indígenas localizadas no estado do Pará estão entre as mais ameaçadas em relação ao desmatamento na Amazônia. De acordo com os dados, a terra Trincheira Bacajá foi a mais prejudicada pela derrubada de floresta nos últimos 2 meses de 2021, seguida pela Cachoeira Seca do Iriri. Os detalhes com meu colega Jefferson Machado. O bioma amazônico reúne cerca de 440 mil indígenas. São mais 180 povos, além de vários grupos isolados vivendo no bioma. Como exemplo da grandiosidade, a terra Yanomami, localizada entre Roraima e Amazonas, possui uma população de mais de 25 mil indígenas. Bianca Santos, da equipe de monitoramento do IMAZON, comenta as causas do desmatamento em terras indígenas. As terras indígenas são territórios demarcados e protegidos por lei com o objetivo de assegurar a continuidade dos povos originários. Porém, eles vêm sendo ameaçados por conta da fragilidade da proteção desses territórios e isso acaba facilitando a invasão e o desmatamento ilegal. E grande parte desse desmatamento se deve à prática do garimpo. Além disso, eles também vêm sendo degradados através da extração madeireira irregular, mesmo que nesse território não seja permitido nenhum tipo de uso, exceto aquele para a manutenção dos povos indígenas. Um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, assinala que a região amazônica teve 56,6% de aumento de desmatamento no seu território nos últimos 3 anos, 2019 e 2021, em relação ao período anterior, 2016-2018, com destaque para territórios indígenas, que alcançam 153% de aumento na média da derrubada. No estudo do IPAM, chama a atenção o aumento de 153% no desmatamento da Amazônia, concentrado nos territórios indígenas, incluindo áreas não homologadas e aquelas onde vivem povos indígenas até então isolados. Luene Caripuna, ativista indígena, comenta sobre o desmatamento e a grilagem de terra. Falar sobre o desmatamento da Amazônia é falar sobre ganância, primeiramente, porque eu acredito que essa seja a principal causa de desmatamento na Amazônia. E a partir dela, a gente destaca, a partir dessa ganância, principalmente hoje, o estímulo da grilagem em terras públicas, em terras próximas, em terras indígenas, essa cobiça pelos territórios indígenas também. O desmonte da estrutura pública de fiscalização ambiental e flexibilização das leis de conservação e do uso das terras, sejam elas públicas ou privadas, fazem com que grileiros, fazendeiros, garimpeiros e madeireiros avancem livremente sobre a Amazônia dia e noite. Bianca Santos, do IMAZON, fala sobre as terras indígenas desmatadas. Em 2021, a terra indígena mais afetada com o desmatamento na Amazônia foi a TI Ptereua, em São Félix do Xingu, no Pará. Ela acumulou uma área de 71 km² de desmatamento. No mês de abril, essa TI ficou em 6º lugar no ranking de TIs mais desmatadas, ou seja, sem ações de fiscalização e prevenção ao desmatamento, ela vai continuar perdendo cada vez mais áreas de floresta em pé. E muitas outras TIs se encontram na mesma situação, como a TI Caripuna, em Rondônia, que ficou em 1º lugar no ranking de desmatamento em abril de 2022 e também está entre as 10 mais desmatadas em 2021. A proteção da terra indígena é fundamental para garantir o direito e identidade desses povos, cujos meios de vida possibilitam a manutenção da floresta. Jefferson Machado para o Comunica UFPA.
Vamos agora a outras notícias. O preço do gás de cozinha dispara no estado, alcançando R$ 150. Somente este ano, entre janeiro e abril, o reajuste acumulado no preço do produto supera a inflação, alcançando quase 11%. Vamos conferir os detalhes com Angra dos Reis. Um dos itens mais importantes para as famílias, o botijão de gás de cozinha, teve um grande aumento no seu valor. Nos últimos meses, no Pará, o preço chegou a quase R$ 150. Segundo o Diese Pará, os dados da AMP, Agência Nacional do Petróleo, mostram que o preço médio do botijão de 13 quilos, comercializado no estado, continua em alta. Nélio Bordalo, economista, reconhece que essas alterações impactam diretamente na vida financeira das famílias. E também sugere como tentar encontrar preços menos elevados. Bom, realmente com essas alterações e reajuste de preços no gás de cozinha, elas impactam nos orçamentos das famílias. E a dona de casa tem que usar de alguns artifícios para tentar reduzir esse impacto. E a primeira delas é realizar pesquisa de preços dentre as distribuidoras que atuam nessa atividade, porque existe uma diferença de preço de uma distribuidora para outra. De acordo com as análises, em termos de impacto, até abril desse ano, no estado do Pará, quem recebe apenas um salário mínimo, no valor de R$ 1.212, tem um gasto de 10% em cada mês na compra de um botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Maria Santana, que é dona de casa, diz o quanto é complicado manter as finanças da família diante do cenário atual. Aqui em casa só uma pessoa está empregado, então é uma situação difícil porque um botijão de gás aqui em casa só dá um mês certinho. Aí quer dizer, quando a gente vai se aprumar para comprar outras coisas já não dá. Ainda de acordo com as análises do Diese Pará, no estado em 2021, a unidade do item foi comercializado em média ao custo de R$ 92,46 e encerrou o ano, em média, R$ 109,57. Em janeiro de 2022, foi para a média de R$ 110,81. Em abril, com nova alta, estava na média de R$ 121,84. Em Belém, no mês de abril, o custo ficou, em média, R$ 116,76 e variou entre R$ 110 e R$ 140. Angra dos Reis para o Comunica UFPA. A NASA, Agência Espacial Americana, anunciou o plano de desativar a Estação Espacial Internacional ao final de 2030. Lançada em 1998, a estação deve entrar em combustão quando atingir a atmosfera da Terra e seus restos serão direcionados ao ponto Nemo, um lugar desabitado no Oceano Pacífico. Até lá, a NASA pretende fortalecer parcerias com o setor privado para investimentos na investigação espacial. Arqueólogos descobriram mais de 18 mil peças de cerâmica inscritas com detalhes da vida no Egito Antigo, incluindo páginas escritas como punição para estudantes que não se comportaram. Segundo pesquisadores da Universidade de Tübingen, na Alemanha, os fragmentos de 2.000 anos de idade incluem recibos, textos escolares, informações sobre o comércio e lista de nomes. As descobertas foram feitas num assentamento antigo, a cerca de 200 quilômetros ao norte de Luxor, marcadas com tintas, usando estacas ou gravetos ocos. As peças de cerâmica recuperadas, conhecidas como ostracas, são restos de jarras e barcos que foram usados como material para escrita. E o Boletim Comunica UFPA fica por aqui. Até mais! Esta é uma realização do Laboratório de Produção e Linguagem Jornalística 2 do curso de Comunicação Social e Jornalismo, turma 2020 da Universidade Federal do Pará. Reportagem Angra Reis, Ronald de Souza, Jefferson Machado e Edevaldson Forte. Redação Amanda Castro. Edição Ronald de Souza e Jefferson Machado. Apresentação Jefferson Machado e Amanda Castro. Edição de áudio João Nilo Ferreira. Coordenação geral Professora Netília Silva dos Anjos Seixas.